Somente os verdadeiros entusiastas e especialistas em aventura se atrevem a escalar a montanha K2, e mesmo para eles, o retorno em segurança não é garantido. Esse pico se encontra no meio da cadeia de montanhas Karakoram, no norte do Paquistão. Ele foi o segundo medido durante uma pesquisa realizada em 1856. É por isso que ele tem esse nome estranho. A montanha K2 está a 8.535 metros acima do nível do mar. Isso a torna a segunda montanha mais alta da Terra, logo após o Monte Everest. Ela também está entre os lugares mais perigosos. Dentre as 5 montanhas mais altas do mundo, a K2 é a mais perigosa, tirando uma vida a cada 4 pessoas que chegam ao topo. Avalanches, tempestades malucas e encostas complicadas fazem da K2 a montanha mais difícil de escalar do planeta. O ar é rarefeito. Apenas 1/3 do nível de oxigênio que você pode encontrar no nível do mar está lá em cima, no cume da K2. As tempestades podem durar dias, causando muitos problemas. O Monte K2 pode ser um pouco mais curto que o Monte Everest, mas é muito mais difícil de escalar devido ao seu terreno. O Everest tem alguns trechos planos, mas o K2 é íngreme em quase toda a sua extensão. A 7.315 metros, ele fica um pouco mais plano, mas as quedas de rochas e o clima imprevisível tornam essa área uma verdadeira zona de risco. O Everest pode ser mais alto, mas o K2 é considerado mais letal. O Everest tem algumas rotas populares, como o Colo Sul e a Aresta Norte. O K2, por outro lado, não acredita em rotas fáceis. Mesmo a nota supostamente simples é muito íngreme, com uma média de 45 graus da base ao cume. Embora o Everest tenha pontos onde os alpinistas podem relaxar, o K2 não entra nesse jogo. Os acampamentos no K2 são minúsculos em comparação com os do Everest, e as coisas ficam mais selvagens à medida que se sobe mais e mais alto. No Everest, os alpinistas podem às vezes abandonar seus capacetes, especialmente em sessões menos intensas. Mas no K2 é melhor manter o capacete na cabeça desde o início. Pedras estão caindo, avalanches estão acontecendo. A segurança vem em primeiro lugar. Os resgates também são uma história totalmente diferente no K2. O terreno rochoso dificulta a descida de um alpinista ferido. Não há helicópteros disponíveis, e mesmo que você consiga um, custará muito caro. O Everest é um pouco mais amigável no que diz respeito a isso. Os Sherpas, alpinistas nepaleses, são muito importantes no Everest, mas não tanto no K2. Eles são como os super-heróis do Everest, ajudando os alpinistas a acelerar a subida. No K2, a missão é um pouco mais solitária. Agora vamos falar sobre as zonas de perigo. A cascata de gelo do Khumbu, no Everest, é terrível, mas o gargalo de garrafa do K2 é muito pior. Ele é mais alto, o que o torna muito mais arriscado. E aqui está o ponto alto. Houve anos em que ninguém chegou ao cume do K2. Isso não acontece no Everest. As taxas de sucesso no Everest são muito mais altas. A primeira tentativa de chegar ao cume foi feita em 1902 por uma equipe de alpinistas, mas eles só chegaram a 6.523 metros. Somente em 1954, uma equipe italiana com um amigo portador paquistanês finalmente conquistou o K2. Essa não foi uma façanha fácil. Até agosto de 2022, apenas cerca de 700 pessoas haviam chegado ao topo. Pelo menos 91 pessoas perderam suas vidas tentando conquistar o pico. Agora vamos para outros lugares extremos da Terra, como a Depressão de Danakil, na Etiópia. À primeira vista parece estar localizado em outro planeta, por exemplo, Marte. Sua paisagem é uma mistura de sal ardente, rocha vulcânica e ácido sulfúrico, tudo em tons de amarelo e laranja. Há fontes com vibrações ruins ao redor do vulcão Dalol, um dos muitos vulcões da região. Os cientistas examinaram recentemente amostras dessas piscinas na esperança de encontrar sinais de vida. No entanto, sem sorte, os níveis de DNA nessas fontes são basicamente inexistentes. Isso torna a Depressão de Danakil um dos lugares menos favoráveis à vida em nosso planeta. A próxima zona extrema é o Vale da Morte, na Califórnia. Ele está entre os pontos mais quentes do planeta. Lá é possível cozinhar ovos no chão. A temperatura mais alta já registrada por uma estação meteorológica nessa área foi de 56 graus Celsius em 1913. Lembre-se de que há um local ainda mais quente no solo do nosso planeta. Ele fica no deserto de Lute, no Irã. Um satélite da NASA mediu uma temperatura de 70 graus Celsius lá em 2005. É tão quente que os pássaros que voam por essa área às vezes caem do céu por não conseguirem suportar o calor intenso. Vamos mudar do calor para a umidade, pois estamos indo para um vilarejo chamado Mawsyram, na Índia. Esse lugar é o campeão de chuva do mundo. Chove tanto em um ano que, se você colocasse o Cristo Redentor com seus 30 metros de altura lá, a estátua estaria com água até os joelhos. Esse vilarejo fica em Khasi Hills.
São 1.186 centímetros de chuva por ano. Isso é como empilhar 39 caixas de cereal padrão uma sobre a outra ao longo do ano. O próximo lugar é La Oroya. Viver nessa cidade na região central do Peru é realmente difícil para as 25 mil pessoas que chamam esse local de lar. O ar está repleto de substâncias perigosas, como arsênico, chumbo e dióxido de enxofre. Até mesmo a chuva é ácida, destruindo as plantas locais. Em La Oroya tem uma fábrica de metais. Ela produz coisas como ouro, prata e cádmio. Essa fábrica é a principal fonte de emprego da cidade. No entanto, em 2007, os especialistas disseram que esse lugar era um dos pontos mais poluídos da Terra. As pessoas estão trabalhando duro para limpar a sujeira e melhorar a qualidade de vida no local. Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, é o local mais isolado da Terra. É um pequeno grupo de ilhas com apenas 246 pessoas vivendo lá. Não há lugar para aterrissar um avião. Se você quiser visitar ou sair, terá que fazer um passeio de barco. É uma viagem de 6 dias a partir da África do Sul, com cerca de 2.500 quilômetros de distância. Provavelmente o lugar mais perigoso para se passar a vida é Vanuatu, nas ilhas do Pacífico. Você viveria uma vida no limite, esquivando-se de vulcões, terremotos e tsunamis todos os dias. O Índice de Risco Mundial da ONU classifica esse lugar como o mais arriscado para se chamar de lar. Dados de satélite informam que o nível do mar em Vanuatu vem subindo cerca de 6 milímetros todos os anos, desde 1993. Além disso, em abril de 2020, a ilha foi atingida pelo ciclone tropical Harold, o pior dos últimos 5 anos, com ventos fortes de até 250 km por hora. O próximo é o lugar onde muitas pessoas estão amontoadas em um espaço minúsculo. Manila, nas Filipinas, tem uma estimativa de 184.570 pessoas amontoadas em cada quilômetro quadrado. Manila está lotada por causa do crescimento econômico da cidade nos últimos 50 anos, principalmente graças ao seu movimentado porto. Mais dinheiro e empregos significa mais pessoas se mudando para lá. Com as pessoas vem a poluição e os engarrafamentos, que transformam a vida na cidade em uma luta diária. E encontrar um lugar para morar em Manila é como procurar uma agulha em um palheiro. A enorme escassez de moradias adiciona ainda mais caos à mistura. Yakutsk, na Rússia, é a cidade com as temperaturas mais baixas do inverno. Em 1891, ela atingiu 64 graus Celsius negativos. No entanto, esse não é o lugar mais frio da Terra. O Planalto Antártico Oriental, na Antártida, detém esse recorde, com 94 graus Celsius negativos. Yakutsk é a cidade mais fria do mundo por alguns motivos. Em primeiro lugar, ela fica longe do mar, sem influências oceânicas quentes. Em segundo lugar, um sistema de alta pressão traz o ar gelado do Ártico durante o inverno. A luz do sol é uma visão rara em Yakutsk durante o inverno. A cidade fica sobre um permafrost contínuo, o que significa que o solo também está sempre congelado. Cerca de 355 mil pessoas chamam Yakutsk de lar. O que é surpreendente é que esse lugar fica bastante quente no verão. Em julho, a temperatura média mais alta chega a 26 graus Celsius. Isso é mais quente do que em Londres durante a mesma estação. Bem, isso aqui é um clima estranho, não é mesmo?